e me especializei em corridas de mais de 160 quilômetros. É uma corrida contínua por várias horas. Para ela, uma maratona de 40 quilômetros é apenas um aquecimento. Eu completei 700 quilômetros na trilha Yukon Quest, que é considerada a corrida de trenós puxadas por cães mais difícil do mundo, e eu a fiz a pé, com temperaturas de até menos 45 graus. O máximo que já corri sem parar foram 240 quilômetros. Quando corremos, os tendões de Aquiles e outros ligamentos agem como molas para nos impulsionar para frente. E nenhuma outra espécie de primata foi feita para correr. Já corri em ventos tão fortes que tive de ficar de joelhos. Eu já fui literalmente derrubada na trilha, tive que rastejar. Mas independente disso, desde que possa seguir em frente, eu vou até a linha de chegada. Os seres humanos estão entre as únicas espécies com essa capacidade de resistência em corrida. E no passado, essa habilidade nos proporcionou uma vantagem única. Os seres humanos corriam a uma velocidade intermediária e poderiam até ultrapassar animais que estivessem trotando, que cairiam mortos e aí podiam comê-los. Nós os faríamos correr até morrer. A corrida de longa distância pode remontar a uma estratégia de caça antiga. Mas de onde vem essa estratégia? 2,6 milhões de anos atrás. O clima africano se transformava. As florestas densas davam lugar a savanas sem fim. Parece que a África secou, transformando-se gradualmente em pastagens mais abertas. Um novo ambiente pedia uma nova estratégia. Era um ambiente novo, com concorrência nova, com clima novo e ameaças novas. Enfrentaram uma gama de pressões adaptativas e tiveram que mudar para sobreviver. Embora nem todos possam correr as distâncias incríveis que Diane percorre, o apelo de concluir uma maratona sugere que ainda há algo profundamente enraizado nesse movimento. Um eco da vida nas savanas pré-históricas. As pessoas correm em maratonas porque gostam de se cansar, mas porque gostam de se cansar correndo, parece que não há nenhum outro motivo que não seja a utilidade na caça. Ainda hoje, vemos resquícios de nossa vida primitiva como caçadores. O que nós vemos nas espécies animais é que tudo que aquele animal precisa fazer para sobreviver geralmente é algo que lhe dá prazer. Para nós, isso significa que ainda sentimos prazer nos movimentos de caça, como jogar bola, bater ou até mesmo num videogame de tiro moderno. É nessas atividades que vemos uma ligação primordial com as habilidades que antes representavam a sobrevivência. Os primeiros humanos viviam em um planeta violento e precisavam estar preparados. Essa história também aparece em outro lugar surpreendente. A agressão. Por mais amigáveis que sejamos, todos temos o impulso da raiva. E dentro de cada um de nós está a capacidade de transformar essa raiva em violência. Em algum lugar no fundo de nosso ser, todos temos um lado sombrio. E o antropólogo Brian Hare, da Universidade Duke, quer solucionar um mistério. A questão central que eu gostaria de responder é: por que nós temos um lado sombrio? Ele acredita que a resposta possa ser encontrada em uma reserva natural na África ao analisar nossos primos evolutivos. Todo mundo está familiarizado com os chimpanzés. Mas eis a surpresa, há duas espécies de chimpanzé. E muitos não sabem disso. A outra espécie se chama bonobo. E os bonobos são espécies únicas. Os babuínos, os chimpanzés, os gorilas e nós. Todos os primatas, quando pressionados, estão dispostos a lutar fisicamente por recursos para sobreviver. Todos, exceto os bonobos. O que os humanos e os chimpanzés têm em comum é que temos um lado mais sombrio. Os bonobos não têm esse lado mais sombrio. Eles não se matam. Mas por que os bonobos não são violentos? O Dr. Hare descreve um experimento simples. Nós colocamos comida
numa sala que um bonobo tem acesso. Mas tem uma porta, e atrás da porta tem outro bonobo. O bonobo deve tomar uma decisão: ficar com a comida ou dividi-la. E o que vemos nesse vídeo, e que surpreendeu até a mim, é que os bonobos abrem a porta e deixam um amigo comer junto. Quando estamos em uma situação de sobrevivência, podemos compartilhar ou lutar. E os bonobos vivem em paz, compartilhando seus recursos. Eles parecem ser altruístas e incapazes de serem violentos. Por que nós temos o lado sombrio enquanto os bonobos não têm? O Dr. Hare acredita que um rio na África tem a resposta. O rio Congo é o segundo maior rio do mundo, perde apenas para o Amazonas. Ele meio que faz um ponto de interrogação pelo continente. O rio Congo. Com 4.800 quilômetros de comprimento e até 13 quilômetros de largura e pelo menos 1 milhão de anos. 1 milhão de anos atrás, esse rio era apenas uma barreira. No lado norte estavam os chimpanzés e os humanos primitivos, no lado sul os bonobos. O rio Congo separa a terra dos chimpanzés da terra dos bonobos. Os bonobos não sabiam nadar e não conseguiram atravessar um rio enorme como o Congo, que virou uma barreira, separando as espécies que evoluíram em florestas separadas. As eras do gelo destruíram os alimentos disponíveis na nossa pátria africana. E diante da catástrofe, os bonobos ficaram isolados, sem concorrência. Então, sobreviveram com a partilha. Mas no lado norte do rio, os primeiros humanos, chimpanzés e outros primatas lutavam pela sobrevivência. Assim, nossos impulsos mais profundos de agressão e violência podem remontar a um tempo em que vivíamos no lado errado do rio. Depressa! Qualquer tipo de característica geográfica que separe duas populações pode criar uma divisão genética nessas duas populações. Isso acontece com rios, ilhas, geleiras e até mesmo uma cadeia de montanhas pode separar duas populações diferentes e fazê-las evoluir totalmente separadas. De inúmeras formas, ainda estamos profundamente enraizados em nossa pátria pré-histórica africana. Tem um lugar no mundo, mais que qualquer outro, que é o berço da humanidade e que nos fez como somos hoje. Esse lugar é a África. A surpreendente influência da geografia africana antiga resiste de outras formas. Nossas unhas eram garras que foram achatadas para que pudéssemos subir nas árvores das florestas africanas. E nossa capacidade de andar sobre duas pernas começou quando elas secaram e tivemos que andar para ir de árvore em árvore. Mas mudanças ainda maiores nos aguardavam. Nos últimos milhões de anos da nossa evolução, a Terra remodelou e reestruturou aquilo que nos torna verdadeiramente únicos: o cérebro. E um vestígio é o fato de a Terra ter nos deixado com a estranha sensação de déjà vu. Dos ossos nos pés aos músculos no rosto, nosso corpo tem vestígios do planeta em transformação onde evoluímos. Mas segredos ainda mais estranhos podem ser desvendados nos mistérios da mente. As pressões seletivas do mundo antigo não mudaram apenas nosso corpo. Ossos ou músculos também mudaram nossa mente. Diferentes partes do cérebro evoluíram em diferentes momentos da história evolutiva. A história do nosso planeta está escrita nas dobras e pregas do nosso cérebro. E um exemplo surpreendente está no motivo de vivenciarmos uma falha evolutiva. Você está com uma amiga conversando durante o café. Não há nada fora do comum, até que, de repente, você é tomada por uma sensação estranha e poderosa. Você já fez isso antes. Embora saiba que é impossível, sente como se estivesse revivendo um momento do passado e se lembra de todos os detalhes. É uma sensação que todos já experimentaram, chamada de déjà vu.
Déjà vu é a sensação de ter estado lá antes mesmo de acontecer. O Dr. Michael Persinger, na Universidade Laurentian, estuda anomalias da mente humana, como o déjà vu. Ele acredita que o déjà vu seja causado por microataques em duas áreas fundamentais do nosso cérebro. Os lobos temporais, o esquerdo e o direito, acima das orelhas, e neles ficam as áreas que envolvem memória e significado. Como pequenas tempestades elétricas, os microataques afetam as áreas que processam as memórias. Na verdade, percebemos que o cérebro todo sofre microataques, ainda mais quando sonhamos. Sonhamos toda noite, e nas áreas profundas do cérebro parece haver atividades elétricas. O déjà vu é igual. Em seu laboratório, o Dr. Persinger pode até criar a sensação de déjà vu em cobaias. Ao estimular o lobo temporal direito, esses estados alterados aparecem. A sensação de ter vivido aquilo antes de acontecer. O déjà vu tem uma origem antiga. É uma ligação misteriosa com um momento crucial na história do nosso planeta. 2 milhões de anos atrás. Os primeiros seres humanos ainda estavam no auge da era do gelo mais recente. A Terra passava por mudanças climáticas e sofria com secas e incêndios repentinos. A volatilidade obrigou os humanos a encontrarem novas formas de sobreviver. Como consequência, nosso cérebro sofreu um aprimoramento súbito, uma expansão de 300%. Nos últimos milhões de anos, nosso cérebro cresceu dramaticamente. Quem tinha um cérebro maior vivia melhor, então houve uma pressão constante e adaptativa para o cérebro ser cada vez maior. A parte do cérebro que se expande mais rapidamente é o neocórtex, uma área que inclui o lóbulo temporal. Mas como um fabricante de computadores que corre para criar um novo sistema operacional, sempre há falhas no software. Algumas extravagantes como o déjà vu. Nosso cérebro é um produto da evolução, tanto quanto o nosso corpo, e eles surgiram ao longo de milhões e milhões de anos, então não é de surpreender que as mesmas características ambientais que formaram o nosso corpo também tenham afetado nossa forma de pensar e agir. Os microataques que criam o déjà vu normalmente não são perigosos. Mas, em raros casos, esses vestígios evolucionários saem do controle e se transformam em convulsões epiléticas. Foi o caso de Diane Van Deren. A primeira convulsão que eu tive foi no carro com minha mãe. Não me lembro como começou, mas eu lembro como terminou. Tive uma dor de cabeça horrível. Eu não sabia quem eu era, o que era o quê, quem era quem. Era como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. As convulsões pioraram com o passar dos anos. Foram ficando cada vez piores e mais fortes. E eu tinha de 3 a 5 convulsões por semana. Estranhamente, as convulsões sempre começavam com uma intensa sensação de déjà vu. Tinha essas sensações estranhas que eram rápidas e breves. Era um aviso de que logo eu teria uma convulsão. Parecia que eu estava tendo, sabe, um déjà vu. Tipo, já estive aqui, já fiz isso. Eu sentia que sabia o que ia acontecer a seguir. Acho que a sensação de déjà vu é uma falha que está ocorrendo. É algo que está acontecendo no cérebro, como se algo fosse irromper. A doença foi se agravando e a única opção de Diane era a cirurgia cerebral. Os médicos descobriram que as convulsões estavam isoladas em uma pequena parte do cérebro dela. Lembro de dizer, é isso aí, nós conseguimos. Os médicos removeram um pedaço do lóbulo direito temporal de Diane. Literalmente abriram a minha cabeça, tiraram meu crânio e cortaram um pedaço do tamanho de um kiwi do meu lobo direito. As convulsões pararam e o déjà vu também. A cirurgia foi horrível, mas se eu faria de novo, iria amanhã de manhã, sem pestanejar. Do caso extremo de Diane Van Deren, às sensações de déjà vu que todos nós experimentamos, os vestígios de um tempo antigo estão incorporados em nossa mente. De uma época em que a Terra selecionava quem tinha cérebro maior. O caso de Diane Van Deren é um exemplo extremo de como a Terra se expandiu depressa e moldou nossa mente.
Mas a programação antiga da nossa mente ainda vive de outras formas. O planeta volátil que nos deu o déjà vu também nos deu a capacidade de tomar decisões rápidas. E vemos isso aplicado em nosso cotidiano. Estudos mostram que, no meio do caos de um jogo de futebol, um quarterback tem só 3,5 segundos para decidir onde lançar a bola. Esse é o quarterback Matt Barkley. Como quarterback, é importante tomar decisões rápidas no jogo? Bom, hoje em dia é tudo bem rápido no jogo. As coisas acontecem em milissegundos. Vejo como os caras se alinham, os outros jogadores em movimento, as mudanças de posições, e o cérebro tem que entender tudo isso antes de eu receber a bola e fazer um lance. Tudo acontece num piscar de olhos. Como Matt, todos nós agimos de acordo com instintos profundos. Quando o Matt toma essas decisões no campo, ele não tem tempo para pensar. Ele age por instinto, por impulso. Não são só os jogadores que fazem isso. Todos nós fazemos. Por exemplo, quando nós dirigimos e temos que tomar decisões instantâneas. Achamos que a maioria das nossas ações é decidida conscientemente, mas, na verdade, a maior parte do que fazemos vem de um comportamento automático e instintivo. Mas de onde vêm esses instintos? A resposta pode estar na história de como a Terra nos programou com a intuição e nos deu o reflexo do nojo. A Terra. Ao longo dos últimos milhões de anos, o nosso planeta remodelou nosso corpo. Mas não parou por aí. Há vestígios do passado misterioso da Terra no formato de nossos ossos e no modo como pensamos. Muito do que pensamos, do modo como pensamos, foi determinado por nossa história evolutiva. Parece uma ideia radical, mas é cada vez mais aceita por psicólogos do mundo todo. Quando as pessoas pensam na evolução, costumam pensar na transformação dos braços, das pernas, de características físicas, mas também afetou as nossas mudanças de comportamento. O psicólogo evolucionista Frederick Coolidge acredita que nosso planeta ajudou a moldar a forma como tomamos decisões. E ele desenvolveu um método para provar isso. 7 vermelho. Você conseguiu. Eu adoro ganhar. Opa, hoje é meu dia. O jogo é um excelente exemplo para entender como as pessoas tomam decisões. O Dr. Coolidge convidou 3 participantes para jogar roleta e ver como as pessoas tomam decisões. Nesse jogo de sorte, como decidir em que apostar? Quando vemos as pessoas jogarem, até as ouvimos dizer: sei que não é racional, sei que não faz sentido, mas eu tenho um pressentimento. É por isso que os psicólogos gostam de estudar o jogo. 8. Vai ser 8 dessa vez, eu só tô avisando. Uma das participantes apostou no número 8 e ficou apostando no 8, mesmo sabendo que ela tinha uma pequena chance de acertar. A probabilidade é de apenas 1 em 38. Para cada rotação da roda, ela segue a intuição. Isso! Acertei, beleza. Me fala mais sobre o 8. Por que você apostou? Qual é o raciocínio? É óbvio que isso é um jogo de sorte e eu tenho a mesma chance que os outros, mas por alguma razão eu senti uma ligação com o 8 e segui a minha intuição. Era como se ele me chamasse, então apostei nele. A intuição dela é forte. Eu não sei se fico torcendo ou se tento usar meus poderes mentais, mas eu fico olhando pra ele o tempo todo. Quando perguntei, ela disse que não acertava porque não estava se concentrando direito. Ela precisava olhar a bola o tempo todo para levá-la ao número certo, o 8. O que é curioso, porque na entrevista ela reconheceu que não havia forma física de isso acontecer, mas ela sentia que era possível. É interessante você dizer: vou seguir a intuição. É um pressentimento? Me fala por que isso. Eu não sei de onde isso vem, é uma sensação. Me diz você.
Jogadores experientes aprendem a apostar nas probabilidades. Mas o experimento do Dr. Coolidge revela que nosso cérebro está repleto de instintos irracionais. Quando falamos de pressentimento, falamos de uma reação emocional, algo acionado por uma profunda estrutura cerebral antiga. Nossos impulsos emocionais são parecidos com o hardware de um computador, que foi instalado há milhões de anos. Mas por que estamos programados com essas intuições? A resposta remonta ao ambiente imprevisível onde nossos ancestrais evoluíram. 1 milhão de anos atrás. Nessa época, nosso cérebro expandiu e conquistamos a capacidade de pensar racionalmente. Mas ainda estávamos sujeitos a perigos repentinos. A Terra em si era perigosa. O próprio ambiente podia matar. Hoje vivemos num ambiente muito protegido e controlado, mas antigamente nossos ancestrais estavam mais vulneráveis. Eles podiam morrer com vulcões, terremotos, inundações e várias outras ameaças letais do próprio ambiente. Eles tinham que estar sempre preparados para reagir a ameaças mortais. Agora podemos resolver problemas complexos, mas a contínua ameaça de desastre significava que nem sempre havia tempo para pensar. E nossos instintos mais primitivos deviam permanecer no controle. Como um inseto atraído pela luz ou um rato que foge do cheiro de um gato, ainda temos instintos animais mais primitivos. Esses instintos nos ajudaram a sobreviver no ambiente ancestral. Mas um instinto humano universal é especialmente poderoso. Você está jantando em um restaurante. A pessoa à sua frente enxuga o suor da testa, coça a pele, limpa os dentes e até assoa o nariz. Você tem uma reação física. Vira a cabeça, franze a testa, contrai os lábios e tenta se afastar. Os cientistas descobriram que este é um dos instintos humanos mais poderosos: o nojo. Há um conjunto de emoções que são básicas e universais: medo, raiva, nojo. Recuamos fisicamente em determinadas situações. É uma emoção incrivelmente visceral e no mundo todo as pessoas reagem ao nojo da mesma forma. Fazem uma expressão facial característica mais ou menos assim. E na maioria das vezes elas vão para trás. O professor de psicologia Gavin Fitzsimmons, da Universidade Duke, acredita que esta reação física seja parte de um padrão mais profundo. Obrigado por vir e participar do nosso estudo de hoje. Ele realiza um experimento não convencional. É um estudo bem simples sobre a preferência das pessoas por sucos. Diria que gosta de suco de laranja? Eu adoro suco de laranja. É, que bom. Você pode tomar um gole? Tá gostoso. Ótimo. O que eu quero fazer agora é colocar em contato com o suco de laranja algo que eu acabei de esterilizar. Oh, não. Eu vou mergulhar isso no suco de laranja. Eu vou mexer um pouquinho. Ai, meu Deus. E se eu te fizer a mesma pergunta, se gostaria de dar um gole no suco de laranja, eu esterilizei e isso não vai te fazer mal, tudo bem? Entendi. Eu tenho que... Não. Não. De jeito nenhum. Só se eu ganhar alguma coisa. Tá certo. Como o Dr. Fitzsimmons previu, há um padrão nas reações físicas. Você enruga o nariz e então ergue o lábio superior e muitas vezes aperta os olhos. As pessoas se afastam, cobrem a boca. Essas reações instintivas afastam fisicamente boca, olhos e nariz do que poderia ser uma fonte de infecção. Inconscientemente, tentamos nos proteger. Isso até supera a lógica racional. Após ser esterilizada, a barata é mais segura do que uma fruta do supermercado. Mas eu disse que eu esterilizei isso. Sabendo que está limpo,
Por que a sua preferência mudou tanto com o contato com um objeto esterilizado? Porque esse objeto estéril tem muitos pelinhos nele. Não foi surpresa que ninguém quisesse beber o suco. Se eu esterilizar de novo e mergulhar no suco, você vai beber o suco? Não, não importa. Não quero mais. Foi uma reação forte, tipo... Não se deve fazer isso com suco de laranja. As pessoas sabem, em um nível racional, que a barata esterilizada é estéril e não faz mal. Isso mostra que o nojo é uma das coisas que estão embutidas em nós há muito, muito tempo. Nas grandes populações humanas, as doenças foram o que mais afetou a sobrevivência dos nossos ancestrais. Ao longo da história humana, a mutação e a evolução de doenças contagiosas foram um assassino muito pior do que as erupções vulcânicas, os terremotos ou predadores. No mundo antigo, qualquer doença podia ser fatal. Nossos ancestrais tinham que reagir com nojo e aversão a coisas que podiam provocar doenças. Nossos reflexos mais comuns já foram uma proteção vital contra os germes. Os germes só foram descobertos em 1856 por Louis Pasteur, mas nossa mente evoluiu e nos adaptamos para evitar a infecção. O instinto é tão forte que às vezes foge do controle. Esses instintos podem superar toda a razão. Algumas pessoas lavam as mãos 200, 600 vezes por dia e reconhecem que é irracional. Chama-se transtorno obsessivo-compulsivo. Elas reconhecem que é irracional e as incomoda, mas não conseguem evitar. Da forma como fazemos apostas, às coisas cotidianas que nos enojam. Foi assim que a Terra nos ensinou a seguir a intuição, a sentir nojo e a se manter vivo. As ameaças aos primeiros seres humanos, grandes e pequenos, modelou nosso corpo e comportamento. Mas um único evento, há mais de 70 mil anos, colocou a humanidade em sua maior provação e nos tornou verdadeiramente humanos. É de arrepiar pensar como a raça humana chegou perto da extinção. A Terra e sua história remontam a incríveis 4,5 bilhões de anos. Essa história ainda nos influencia de forma surpreendente. Um exemplo está em uma pesquisa intrigante sobre sexo. As taxas de natalidade no mundo todo revelam uma tendência em comum. Após um terremoto, o número de nascimentos salta. Os desastres naturais parecem induzir as mulheres a entrar em trabalho de parto. Mas um segundo padrão ocorre. Exatamente 9 meses após um desastre. As taxas de natalidade saltam novamente. Além de influenciar as mulheres a entrarem em trabalho de parto, os desastres de forma inconsciente nos encorajam a ter relações sexuais. Se há algum tipo de explicação evolutiva para isso, pode ser que, após acontecer um desastre, você imediatamente queira ter mais filhos. É uma garantia de que assim você vai substituir os membros da sua tribo que teriam se perdido ao longo do caminho. A evidência é clara. Desastres sempre ameaçaram a sobrevivência humana. Nossos ancestrais não se preocupavam só com os predadores, pois a própria terra era perigosa. Relâmpagos, chuvas, secas, cheias, o ambiente podia matar. Muitos desastres antigos moldaram nosso planeta. De impactos de meteoros a erupções vulcânicas que nem se comparam ao que os humanos já viram. Mas os desastres também contribuíram para moldar gradualmente o corpo humano e orientar nosso comportamento. Tudo em nós pode ser rastreado, até eventos como um grande terremoto, ou um tsunami, ou grandes erupções vulcânicas. Estamos à mercê de forças geológicas. Embora tenha havido inúmeros desastres no passado, uma única catástrofe pode ter realmente nos transformado em humanos. E isso está codificado em nosso DNA.
Quando os cientistas analisam os genes de pessoas do mundo todo, descobrem que todas as pessoas no mundo de hoje são descendentes de um grupo relativamente pequeno, talvez apenas alguns milhares de pessoas que existiram há 70 mil anos. E também foi há cerca de 70 mil anos que o vulcão indonésio chamado Toba entrou em erupção. E foi uma erupção enorme. 74 mil anos atrás, na ilha indonésia de Sumatra, um dos piores desastres na história da humanidade lançou o mundo no caos total. Das profundezas do Monte Toba, 2.500 quilômetros cúbicos de magma irromperam. Não era apenas um vulcão, era um super vulcão. A erupção do Monte Santa Helena em 1980, algumas pessoas consideraram um evento bem destrutivo. Imagine um evento milhares de vezes maior do que essa erupção. Os humanos que viviam na época devem ter sofrido com o inverno vulcânico. A explosão teria sido catastrófica. O céu escureceu, entramos em uma era do gelo de 6 anos. Fomos reduzidos a 2.000 humanos e quase fomos extintos. Como consequência, a população humana foi reduzida para poucos milhares de indivíduos. Nem o suficiente para encher uma sala de cinema moderna. É de arrepiar pensar como a raça humana chegou bem perto da extinção. A ideia de que poderíamos pegar todas as pessoas do mundo e colocá-las dentro de um pequeno auditório é realmente bem assustadora. Todas as pessoas podem traçar sua própria história de volta a esses sobreviventes. Chegamos perigosamente perto da extinção dos seres humanos. Se isso for verdade, há apenas 70 mil anos. Hoje, essa catástrofe geológica está escrita em nosso corpo. E nosso DNA contém uma evidência incrível. Apesar da nossa diversidade, somos 99,9% geneticamente idênticos. Isso é incomum no mundo animal. Até as drosófilas são 10 vezes geneticamente mais diversas do que nós. Os cientistas acreditam que nossa semelhança é um resultado direto da redução populacional provocada pelo Monte Toba. Achamos que já vimos de tudo. Tornados, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. Mas, para falar a verdade, no fim das contas, nós só vimos a ponta do iceberg do que a Terra sofreu no passado. Nós nem imaginamos a escala. Nem um profissional como eu tem ideia da dimensão de uma catástrofe realmente grande. A cor dos nossos olhos, o formato dos nossos ossos e até o funcionamento da nossa mente. São pequenas evidências do imprevisível planeta que nos criou. Agora que reunimos essas evidências em corpo e mente, um quadro completo da história da Terra começa a surgir. Nós podemos analisar e traçar alguns dos maiores eventos que já ocorreram no nosso planeta, olhando não só a história da vida humana, mas de toda a vida na Terra, de sua origem humilde até nosso presente. Se encaixarmos todas as peças, saberemos a história completa. 206 ossos, 640 músculos, trilhões de células. O corpo humano é uma criação do planeta que nos rodeia. E dentro dele, há um mapa que conta a história da própria Terra. Eu acho que essa pode ser considerada a história da Terra, que está escrita dentro de todos nós. Está escrita nas nossas formas e formatos, no modo como pensamos. Até se analisarmos os genes, veremos que estamos ligados à natureza das primeiras formas de vida no planeta. É incrível pensar que dentro de nós está o esquema de toda a vida na Terra, desde o início dos organismos unicelulares, passando pelos dinossauros e chegando aos humanos modernos. Cada passo desse caminho pode ser visto dentro de nós. Mas como tudo isso se encaixa? Agora, passo a passo, vamos juntar todas as pistas e revelar uma história épica de transformação global e caos inimaginável.
4,5 bilhões de anos atrás, a Terra nasceu como uma massa escaldante de rocha derretida, violenta demais para haver vida. Mas ao longo de 1 bilhão de anos, ela resfriou e os mares se condensaram em sua superfície e as primeiras formas de vida unicelular surgiram. Nos 3 bilhões de anos seguintes, a Terra passou por mudanças globais impensáveis. E a vida continuou microscópica. Quando falamos na história da vida em grande escala, falamos principalmente de bactérias. Ainda hoje, a maioria dos seres vivos na Terra é unicelular ou menor. Então, mais de 500 milhões de anos atrás, o aumento de oxigênio atmosférico permitiu que a vida animal complexa surgisse. Todos os planos corporais fundamentais, incluindo o nosso, foram estabelecidos. 370 milhões de anos atrás, os peixes primitivos ganharam membros e se arrastavam pela terra, inventando um projeto de braço que usamos até hoje. 250 milhões de anos atrás, criaturas parecidas com lagartos sobrevivem à maior extinção em massa da Terra. Partes da mandíbula foram transformadas em ossos do ouvido, proporcionando uma audição extraordinária. 65 milhões de anos atrás, pequenos mamíferos escaparam por pouco do impacto de um asteroide. Os pelos, unhas e arrepios que herdamos remontam a este evento. Evoluímos de pequenos mamíferos a primatas que moravam em árvores, mas a Terra ainda nos mudaria mais. Ao longo de milhões de anos, a paisagem africana nos transformou de macaco em homem. Começamos a andar sobre 2 pernas e evoluímos para correr, jogar e caçar. Precisávamos sobreviver a predadores mortais, o que gravou permanentemente medos e instintos em nossa mente. 2,6 milhões de anos atrás, as eras do gelo fizeram nosso cérebro crescer 3 vezes mais. Mas deixou algumas falhas, como o déjà vu. Os desafios de um ambiente em mudança moldaram nossos instintos humanos, transformando nosso modo de pensar. 250 mil anos atrás, nosso corpo moderno evoluiu. 150 mil anos atrás, deixamos a África e nos espalhamos pelo mundo todo. 74 mil anos atrás, um supervulcão quase nos extinguiu, deixando-nos com uma semelhança genética que existe até hoje. Finalmente, toda a civilização humana, da Suméria Antiga, passando pelo Egito, Grécia, Roma e Idade Média, até hoje, surgiu nos últimos 10 mil anos. A civilização humana está registrada nos livros, mas tudo que existia antes está registrado em nosso corpo. O que descobrimos é uma façanha. Somos sobreviventes de 4,5 bilhões de anos de cataclismos. Nós, seres humanos, podemos pensar que a nossa sobrevivência se deve à ingenuidade dos nossos ancestrais, o que é verdade, mas também não podemos desconsiderar a sorte nisso tudo, porque em vários momentos os nossos ancestrais podiam ter sofrido com as catástrofes, como outras espécies, e podiam ter sido extinguidos. Algumas vezes estivemos perto de desaparecer totalmente. Desde os organismos unicelulares, 30 bilhões de espécies passaram pela Terra e 99,9% delas foram extintas. É impressionante pensar que nós, seres humanos, somos produtos de tantas extinções em massa. Do surgimento dos primeiros organismos unicelulares, passando pela época em que eles saíram do mar, os répteis, os dinossauros, a eventual ascensão dos mamíferos, até nós. Temos muita sorte, não é? Mas há o outro lado da história. A Terra nos fez como somos hoje. E a Terra não parou de mudar. No futuro, os continentes vão criar outro supercontinente. O Oceano Atlântico vai ser bem grande. E depois vai começar a se fechar de novo. E ficando menor a cada ano até que
As Américas, a Europa e a África vão finalmente se juntar de novo. E nesse tempo todo, outro asteroide ou supervulcão pode mudar a história novamente, nos transformando ou nos eliminando totalmente. Na história da vida, a extinção dita as regras. Então, de acordo com o que aconteceu a outras espécies, uma hora nós seremos extintos e a evolução vai atuar nos sobreviventes, aumentando assim os ambientes que ficarão vazios, porque os humanos e outros primatas podem ter sido extintos. Eu apostaria nos guaxinins. Eles têm as mãos muito boas, são bem inteligentes e, se sobreviverem à próxima extinção em massa, talvez inventem ou reinventem a tecnologia e todas as coisas que os humanos têm feito. Independente do que acontecerá, apenas uma coisa é certa: o futuro da Terra e dos homens é imprevisível. A evolução está acontecendo hoje. Espécies estão em constante mudança. Espécies que conhecemos hoje vão ser extintas, mas a vida vai continuar. Se avançássemos a história em 1 milhão de anos, e se os humanos sobrevivessem até lá, eu só posso imaginar como nós seríamos. A evolução não acabou. Os seres humanos são um produto da evolução no passado, e enquanto o mundo continua a mudar, nós vamos mudar com ele. Como vamos ser e como vamos reagir a isso, não há como saber. Satélites naturais? 79. Estrela que não deu certo? Não. Escudo da Terra? Talvez. Salve, salve, amigos da astronomia. Da astronomia, não. Da ciência em todo mundo. Mas hoje é da astronomia também, né? Muito bem-vindos, muito boa noite. Mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo. Hoje aqui comigo a Ned. Tudo bom, Ned? Boa noite. Tudo bom, Sérgio? Boa noite. Boa noite, queridos humanos. Isso aí. E hoje é aquele programa que você participa. Você ajuda hoje a gente a fazer o Ciência Sem Fim, um programa aí de perguntas e respostas sobre o gigante gasoso do Sistema Solar, o planeta Júpiter. Temos emblema, Christian? Sim. Tem emblema também. Joga na tela. Aí, ó, maneiro, legal. Ai, que legal. E para resgatar é Gigante Gasoso. Então vão lá, Gigante Gasoso. Lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas após aqui o programa. Hoje, para você participar, já sabe, né? A gente favorece as perguntas que estão na plataforma nv99.com.br/Ciência Sem Fim. Vocês vão lá. Lá você pode assistir o programa, comentar e deixar sua pergunta. As perguntas custam 100 Sparks, que é R$10. Aqueles 100 que você vai ver lá, não se assuste, tá? Porque é R$10. Pela plataforma, você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio, e quando você manda sua pergunta, ela aparece aqui em destaque na tela. E tem o Superchat também do YouTube. Mas se você vai gastar R$10 no Superchat, gaste R$10 na plataforma, que você vai estar ajudando o Ciência Sem Fim muito mais, beleza? Então venham, tragam suas perguntas aí, vamos falar muito sobre Júpiter. Lá na plataforma você pode também se tornar membro do Ciência Sem Fim, e aí, dependendo do nível de membro que você for lá, você vai poder concorrer a esse belíssimo telescópio que a Celestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente. Outra coisa, todos os links aqui estarão lá na plataforma. Então lá na plataforma tem um lugar lá escrito links úteis. Então você entra lá e pega. Então tem que entrar na plataforma. Entre lá, se inscreva, ajude a gente por lá. Combinado? É isso, né? De recados? Isso aí. Muito bom, então. Então vamos falar de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar.
Vamos para as perguntas. Isso aí. Newton Astrofotos. Olá, humanos. Não percam um programa lá no podcast. Minha pergunta sobre Júpiter é: a mancha vermelha vai desaparecer? Muito legal, Newton. Valeu aí por seguir a gente. E então a gente já começa com a mancha vermelha, né? Mancha vermelha. O que é a mancha vermelha, né? Para quem não sabe. Quando você olha uma imagem de Júpiter, qualquer uma não, né? Mas as mais legais, você vai ver que Júpiter tem ali uma manchona bem avermelhada. Essa mancha recebeu o nome de Grande Mancha Vermelha. Ela é observada desde a primeira vez que a gente observou Júpiter. Então, assim, ela pode existir ali há uns 300... Desde a primeira vez não, porque quando o Galileu observou não dava para ver a mancha ainda. Mas desde quando a gente teve telescópio que dava para ver a mancha vermelha, foi possível ver. Então, tem pelo menos uns 350 anos que aquela tempestade, a Grande Mancha Vermelha, na verdade, é uma tempestade gigantesca que tem em Júpiter. Será que ela vai desaparecer? Bem, existem estudos que mostram que ela está diminuindo. Ela já foi muito maior, ela já teve tamanho, cabiam 2 terras ali dentro. Hoje cabe uma terra e um pouquinho e tal. E existem aí estudos que dizem que ela pode desaparecer, e existem estudos que dizem que ela não vai chegar a desaparecer, que ela pode diminuir e depois ela ganha intensidade, depois de novo os ventos e tudo mais, e ela volta a crescer. Então, teremos que esperar. Mas se ela for desaparecer, vai demorar muitos anos ainda, tá? Mas é muito interessante toda essa dinâmica aí da Grande Mancha Vermelha. E o tanto que ela diminuiu de tamanho, eu acho que foi bem rápido, né? Porque hoje você vê o tamanho, a comparação, eles fazem até umas simulações que antes cabiam o quê? 5 terras? Teve uma época que cabia 5, aí depois, quando começou a observar, cabia 2, né? E agora e hoje é uma e pouquinho. Uma e sobra um pouquinho de espaço. Então, ela está diminuindo, ao meu ver, em termos astronômicos, muito rápido, né? Ah, sim. Pegar aí 350 anos, né? É rápido mesmo. Suzuki mandou 10. Valeu, Suzuki. Boa noite, Serjão. Buenas. Do Rincão e Nerd na Oliveira. Quê? O que ele escreveu? Serjão do Rincão. Rincão? Não sou do Rincão, não. E Nerd na Oliveira. Pode ser o nome. Se Júpiter é um gigante gasoso, ele tem solo? Se não, o gás todo fica girando feito doido, formando uma esfera? Feito doido não. Se pular nele, eu passo direto? Cara, essa sua pergunta aí é uma pergunta muito recorrente e é muito bem feita, né? Porque a gente chama... Júpiter é gigante gasoso, quer dizer que ele só tem gás? Não, tá? Não é só gás que tem em Júpiter. Júpiter, de acordo aí com as estimativas, ele tem um núcleo sólido e esse núcleo tem aí aproximadamente umas 10 vezes a massa da Terra. Só o núcleo de Júpiter. O problema é que para você chegar nesse núcleo, você não vai conseguir. Porque você vai ter que atravessar todas aquelas nuvens ali, a pressão ali vai ser tamanha que vai te esmagar. Mas existe sim um núcleo. E, na verdade, o gás está ali preso, né, que a gente diz, por conta da força gravitacional desse núcleo. Por isso que o gás não escapa. Mas daqui a pouco deve ter mais perguntas sobre isso e eu vou explicar um pouco sobre a formação de Júpiter, que tem a ver com a formação do Sistema Solar. E tem umas coisas muito interessantes que aconteceram lá há 4,5 bilhões de anos atrás, quando esses planetas se formaram, que levou Júpiter a ser do jeito que ele é. Mas o gás não está girando que nem um doido, tá? O gás está ali por conta da força gravitacional do núcleo de Júpiter, que é um núcleo rochoso, e que deve ter ali umas 10 vezes a massa da Terra. Tá? João Torres mandou 5. Valeu, João. Boa noite, Serjão. É verdade que Saturno flutuaria no mar? Ele é um gigante gasoso, mas existe algo sólido lá? Algo que possamos chamar de chão?
Pode também, do mesmo jeito que Júpiter, tá? Saturno também tem um núcleo. O problema, por que a gente fala que ele flutuaria no mar? Aí o problema é a composição química dos gases dos planetas, tá? Então, quando você tem essa composição, você vai lá e consegue calcular a densidade. Então, vamos lá, a densidade da água é 1, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e tal. Saturno tem uma densidade menor que a da água. Então, se você colocasse ele numa piscina gigantesca, ele flutuaria, porque a sua densidade é menor que a da água. Mas, do mesmo jeito que Júpiter, Saturno tem um núcleo rochoso também, menor do que o de Júpiter, e os gases são diferentes. Então, a densidade de Saturno é menor do que a densidade da água, por isso que ele flutuaria. Tá? João Filho, qual seria o tamanho da força da gravidade de Júpiter? Muito boa pergunta, cara. A força gravitacional em Júpiter vou arredondar, tá? 25 metros por segundo ao quadrado. A força gravitacional da Terra, arredondando também, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, Júpiter, a força gravitacional em Júpiter é 2,5 vezes, né, maior que a força gravitacional da Terra. Então, é 25 metros por segundo ao quadrado é a força da gravidade em Júpiter, tá? Isso no topo da calculado, estimado e tal, no topo das nuvens de Júpiter, tá? Porque aí tem os locais ali onde você pode calcular a força da gravidade. Samuel mandou 5. Valeu, Samuel. Salve Serjão e Ned. Caso Júpiter realmente fosse uma estrela, qual poderia ser o impacto para nós? Muito bom. Então, isso aí, né? Vocês viram que a gente começou falando desse negócio de estrela. Existe um conceito meio errado, cara, de que Júpiter é uma estrela que não deu certo, né? Mas não, tá? Por que não? Por vários motivos. O primeiro é a formação. Então, Júpiter se formou como um planeta, ele não se formou como uma estrela. Estrela tem todo um processo de formação lá. E outra coisa, para virar uma estrela, Júpiter teria que ter 80, né? Acho que 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então, por quê? O que é uma estrela? Uma estrela é um objeto que tem uma massa específica lá, um valor de massa, aonde o processo de fusão nuclear inicia-se. É isso que define uma estrela. Ela tem um processo de fusão nuclear. O Sol está lá fundindo o hidrogênio, transformando o hidrogênio em hélio. Júpiter, para o processo de fusão nuclear iniciar em Júpiter, Júpiter teria que ter 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então ele não... Aliás, ele é bem longe de virar uma estrela. Ele nunca teve nem perto de ser uma estrela, porque a formação dele é a formação de planeta. Ele se formou como um planeta e tudo mais. Agora, complementando, né? Se a gente tivesse uma outra estrela no sistema solar, aí seria tudo muito bagunçado. Talvez a gente não tivesse vida, tá? E talvez a gente não tivesse tudo isso de planeta também que a gente tem. Então seria tudo muito diferente. Mas Júpiter não é uma estrela. Muita gente fala a estrela que não deu certo, uma estrela que falhou. Então não é, tá? Júpiter, para virar uma anã marrom, precisaria de 15 vezes a massa que ele tem. E para virar uma estrela, 80 vezes. Então tá longe disso. Fala, Serjão e Ned. Fala. Rafael Frazão mandou. Boa. Vocês são a salvação da ciência no Brasil. Tenho duas perguntas. Temos ou quando teremos uma missão focada na Lua Europa? Além da Lua Europa, qual é a outra lua com características semelhantes da Lua Europa? Muito bom. Primeiro, né, que o pessoal fala de lua, né? A gente não gosta muito, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Pode falar lua, tá? É que lua é a nossa lua, né? Então a gente fala... Mas ele escreveu com letra minúscula, então ele tá escreveu aceitável, certo. Tá aceitável, né? Muito bem, cara. Então é o seguinte, né? Quando que nós teremos uma missão para a Europa? Aliás, esqueci desse negócio aí, o Christian. Coloca aí os links, esqueci dessa da missão para a Europa.
no futuro bem próximo, cara, nós teremos 2 missões para a Europa. Abre ali uma nova janelinha. Escreve aí, Europa Clipper. Não, Europa, espaço, CLPPER, isso aí. Então, uma das missões é essa aí, ó. Pode clicar nesse primeiro link aí, ó. Uma das primeiras missões que vão para a Europa, dedicada para estudar a Europa, é essa aí, ó. Chama-se Europa Clipper, tá? É uma missão da NASA. Tá ali, ó, a data de lançamento dela. Ela tá prevista para ser lançada em outubro de 2024. Pode ir descendo aí. Chegar em Júpiter em 2030, tá? Essa que é a ideia da Europa Clipper. Aliás, diga-se de passagem, entra no YouTube aí, cara, que eu vou indicar um negócio muito legal pra galera, que se quiser ligar aí na sua casa e deixar. Escreve assim, Europa Clipper, do mesmo jeito. Europa Clipper Clean Room Live. Não, room é de sala. Mas tá, tudo bem. Já apareceu ali, ó. É essa aí, ó. Pronto. Esse link vai estar lá. Ó, isso aqui, ó, põe ela na tela toda. Isso aqui é a sala limpa lá no JPL. Tem uma câmera ao vivo, 24 horas, mostrando a Europa Clipper, ó. A Europa Clipper é aquela sonda ali, ó. Então você pode ligar e deixar aí, ó. Você vai ver a sonda sendo montada. Vai ser lançada em 2024. O objetivo dela ela foi já pensada para ser uma missão que iria pousar, mas aí é muito complicado e tal. Então ela vai só orbitar a Europa e vai fazer medidas ali da crosta de gelo de Europa e tudo mais. Então, uma é essa missão. Esse link aí vai estar lá na plataforma, então para você entrar lá e pegar os links todos. E a outra missão, abre aí outra janelinha, é uma missão da Agência Espacial Europeia chamada JUICE, escreve aí, JUICE ESA Mission, é com E. ESA Mission. Essa aí, ó. Essa aí é a missão JUICE, que quer dizer Jupiter Ice Moons Explorer, ou seja, é uma missão da Agência Espacial Europeia que não vai estudar só a Europa, tá? Vai estudar a Europa, Calisto, Ganimedes e tudo mais, mas vai fazer muito estudo em Europa. Então, temos 2 missões aí nos próximos anos que vão para a Europa. A Europa Clipper e a JUICE. Aliás, já entra a primeira dica aqui, para quem não viu ainda, assista o filme Europa Report. Considerado um dos melhores filmes. Tem gente que ama esse filme, tá? O filme é legal, ele é tão ruim que ele fica bom. Assistam lá Europa Report, então, que vocês vão ver. E por que, né? Que a Europa chama tanta atenção? Porque a Europa tem uma característica muito especial. Ela tem uma crosta de gelo gigantesca. E embaixo dessa crosta de gelo tem um oceano de água líquida. Então, Europa é chamada de um mundo oceânico, que a gente chama. Igual a Europa, tem várias. Encélado, por exemplo, aliás, se existe de Encélado hoje, descobriram que Encélado tem todos os ingredientes para a vida. Olha só, hein? Ganimedes também é assim, Calisto também é assim, Tritão também deve ter um oceano, e até Plutão pode ter um oceano. Então tem vários mundos oceânicos aí espalhados pelo sistema solar. E isso é uma outra coisa muito legal também, que durante muitos anos a gente pensou em procurar vida em Marte, né? Tinha os marcianos e tal. Só que alguém chegou e falou assim, cara, vocês estão malucos, né? Porque Marte é um deserto congelado. Não tem água, não tem nada. Quando descobriram que a Europa tinha água, um oceano, que Encélado tinha oceano e que as outras luas tinham também, isso aí mudou totalmente o foco. O foco hoje é procurar vida atual nesses mundos oceânicos, tá? Então tá aí as missões.